Unidade 3, Ambiente e Sociedade. Aula 9.1, conteúdo: Fundamentos da Ecologia. Habilidade: identificar conceitos fundamentais em ecologia. Olá, alunos! Olá, professores! Sempre muito bom estar aqui com vocês, não é? Agora, nessa aula, a gente inicia a nossa unidade 3, não é? E antes da gente começar a falar, né, dos conteúdos relacionados a esta unidade, que incluem ali, né, a ecologia e diversos outros temas que estão ali relacionados, nós vamos revisar alguns dos conceitos que aprendemos na unidade anterior, nas aulas anteriores. Observem bem, não é? Vimos que os seres vivos, eles são classificados em alguns reinos, não é? E dentro do dentro do grupo dos animais, nós vamos ter ali um grupo que a gente conhece como peixe, né, que são animais adaptados ali ao nado, por isso eles possuem estruturas para facilitar a sua locomoção, chamadas de nadadeira, conseguem respirar embaixo da água, né, capturando o oxigênio dissolvido nela através de estruturas chamadas de brânquias, não é? Entre outras adaptações ali que configuram o grupo. Depois que conhecemos um pouco os peixes, nós vimos o grupo dos anfíbios. Olha só, relembrem comigo. Os anfíbios, eles já têm uma vida dupla, né? Se a gente tem os peixes ali vivendo totalmente num ambiente aquático, não é? Nós vamos ter os anfíbios com essa vida dupla, fazendo com que parte dessa vida seja feita na água, na fase larval e de girino, e a outra parte na fase adulta, né, nós vamos ter aí eles presentes no meio ambiente terrestre e um conjunto de adaptações relacionadas a isso. Vimos também os répteis, olha só, que diferentemente dos anfíbios, eles conseguiram conquistar definitivamente o meio ambiente terrestre, não é? Com essa pele queratinizada, a presença de ovos, entre outras características que os fizeram conquistar definitivamente o meio ambiente terrestre. Vimos também as aves, olha só, que tem aí, entre outras características, estruturas adaptadas ao voo, a presença de penas, né? Temos ali os bicos desses animais que são diversificados conforme a dieta, conforme a sua alimentação. E vimos também, olha só, os mamíferos, que é um grupo de animais que tem aí, entre outras características, a presença das glândulas mamárias, que no momento, né, da nutrição dos seus filhotes, elas produzem aí a substância que é o leite materno, que é muito importante para a sobrevivência do grupo, né, desses filhotes, uma vez que eles precisam, nos primeiros dias ou nos primeiros meses, se nutrir dessa substância e poder crescer aí, se desenvolver, além de outras características que também citamos em relação ao grupo. Feito esse resumo em relação a todos esses animais aí que estudamos nas aulas anteriores, não é? Eu chamo agora o nosso desafio do dia. E nesse desafio, olha só, eu trago para vocês um texto que diz o seguinte: jabuti sobe em árvore? Não. Se tem jabuti em árvore é porque alguém colocou lá. Tudo indica que essa brincadeira popular vai precisar de uma revisão. Pesquisa desenvolvida no Instituto Mamirauá, olha só, aqui no Amazonas, não é? Mostrou que jabutis sobem sim árvores, ao menos os jabutis amarelos, não é? Conhecidos, olha o nome científico, né? Chelonoides denticulata, que vivem nas florestas de várzea da Amazônia. Olha só, gente. Aí, feito isso, trago um texto para vocês que diz o seguinte: além dessa característica, indique outras que você conhece em relação aos jabutis. Então, com certeza, vocês já ouviram falar dos jabutis, não é? E esses animais, eles têm diversas características. Além dessa aí que estão dizendo, de acordo com a pesquisa, que eles sobem árvores, né? Quais outras vocês podem citar para mim? E aí a gente retoma esse desafio num outro momento. Porque agora, né, nós vamos falar um pouco sobre ecologia. E a ecologia, olha só, é o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente. Na unidade anterior, nós estávamos estudando, né, as características gerais de alguns dos diversos grupos de seres vivos que existem.
Porém, esses seres vivos, eles não vivem isolados na natureza, né? Eles coexistem entre indivíduos da mesma espécie, também entre indivíduos de espécies diferentes, e esses seres vivos, eles interagem com o meio ambiente, que é aquela parte, né, que tem ali a questão dos produtos, substâncias, enfim, da matéria inanimada. E tudo isso é objeto de estudo da ecologia. Então, é um ramo da biologia muito complexo, né, que tenta compreender como acontecem essas relações entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente que os cerca. Além disso, olha só, o termo ecologia ele foi citado pela primeira vez em 1866, né, por Ernest Haeckel, e é usado até hoje, né, se desenvolveu bastante, ampliou, vários outros ramos de estudos estão relacionados à ecologia. E a origem, olha só, vem do grego, oikos significa casa, e logos, né, o estudo, quer dizer que é o estudo da casa, né, do ambiente, ali onde está inserido aquele ser vivo. E é importante que a gente entenda o seguinte, nessa aula agora, nesse momento, nós vamos conhecer alguns dos principais conceitos que são importantes e que vão servir de base para a gente compreender os outros conteúdos que virão para frente, né? Então é importante vocês prestarem atenção. São coisas que a gente já costuma até falar no cotidiano, mas a gente precisa compreender do ponto de vista da ciência, no caso aqui da biologia, né, que alguns desses termos a gente precisa se apropriar para poder conduzir, a gente tentar ali, né, nos próximos conceitos aprendidos, a gente fazer essa relação. E a gente vai ver cada um deles, pelo menos trouxe nesse momento, alguns dos que são mais utilizados. E o primeiro deles, olha só, é o conceito de espécie. Vocês já ouviram falar, tenho certeza, porém, conceituar é um pouco mais complexo, né? E um dos conceitos mais aceitos, né, pelo menos aquele que é mais difundido, existem outros, né? Mas o que a gente traz aqui para vocês é o seguinte, que espécie, né, significa que são indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, que reproduzem-se, olha só, naturalmente, originando descendentes férteis, né? Então, um dos conceitos mais utilizados e mais difundidos é esse conceito de espécie, que diz que, biologicamente, são espécies que conseguem, indivíduos que conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. E isso é importante, porque, no ponto de vista da reprodução, realmente é interessante que tenha ali um outro indivíduo que consiga cruzar e deixar descendentes para que a gente haja sempre a manutenção daquela espécie, daquele grupo. Porém, existem outros conceitos relacionados, né, à ancestralidade, né, à filogenia e tudo mais, mas esse é um dos conceitos mais simples. Porém, existem espécies que não são da mesma, consideradas da mesma espécie, mas ainda conseguem se reproduzir, não é, deixando ou não ali descendentes que são férteis ou não. A maioria não consegue deixar descendentes férteis, apesar de que consigam ainda se reproduzir, tá bom? Então, conceito de espécie que a gente está vendo aqui, o conceito biológico, que diz que são indivíduos semelhantes que conseguem cruzar e deixar aí descendentes férteis, no caso aí, um exemplo de um primata, né, como um dos representantes de uma das espécies. Nós, seres humanos, somos representantes de outra espécie, apesar de que nós, né, estamos ali inseridos dentro do grupo dos primatas. E temos também, olha só, o conceito de população. No conceito de população, a gente já diz o seguinte, né? Que é um conjunto de indivíduos, olha só, da mesma espécie, que vivem numa mesma área em um determinado período. Então, a gente tem aqui, ó, área e período sendo relacionados. Aí, na imagem, eu quis trazer para vocês, né, um conjuntinho ali de ratos mexendo ali num lixo, provavelmente deixado ali, não é? E aí, o que acontece? É uma população? A gente está vendo mais de um indivíduo coexistindo ali no mesmo local. Provavelmente devem ter outros ratos. Se a gente abrir um bueiro, né, e olhar assim, dependendo do horário, a gente vai ver vários ratos ali, não é? Coexistindo, vivendo, compartilhando ali, não é? No caso aí, a busca da alimentação, fuçando ali esse lixo e tudo mais. Mas aí, só para trazer para vocês o seguinte, nós temos aí, ó, mais de um indivíduo,
da mesma espécie, coexistindo em uma determinada área, né, por um determinado período de tempo. E a isso a gente dá o nome, né, de população, indivíduos da mesma espécie coexistindo ali numa determinada localidade, por um determinado período de tempo, a gente já chama de população. Porque por mais que a gente conheça o indivíduo, a espécie, ela não vive isolada. Ela vai estar sempre interagindo, né? Nem que seja somente ali no momento da reprodução com o seu par, mas ou então com outros indivíduos da mesma espécie. Então, quando a gente tem um indivíduo só, a gente conceitua de espécie. Quando ele está ali interagindo com outros indivíduos da mesma espécie, a gente já chama de população. Então, não vamos confundir, tá bom? População, indivíduos da mesma espécie. Só que os seres vivos, eles também não vivem somente interagindo entre os indivíduos da mesma espécie. Isso não acontece. Normalmente ocorre que os indivíduos, né, as espécies, as populações, elas interagem com outras populações de outros seres vivos. E a esse conceito mais amplo, mais complexo, a gente já chama de comunidade ou biocenose. Observa aí o conceito, não é? Comunidade ou biocenose é o conjunto, olha só, de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Então, os seres vivos, olha só, a gente já sabe o que é uma espécie, a gente já sabe que um conjunto de espécies coexistindo ali em determinado período, nós vamos ter o que chamamos de população, e o conjunto de populações diversas, nós vamos chamar aí, não é, de comunidade ou biocenose. E aqui para vocês, olha só, eu trago diversos cenários. Esse aqui, por exemplo, de uma floresta, é um exemplo de uma comunidade. Imagina se a gente pudesse detalhar, não é? Ó, tem várias plantas, nem todas são da mesma espécie. A gente está vendo aqui uma planta com um tronco mais largo, mais alta. A gente já está vendo aqui do outro ladinho, ó, uma planta mais rasteira, não é? E aí, o que que se a gente pudesse observar mais de perto, a gente ia ver que tem formiga, a gente ia ver que tem outros seres vivos ali associados. Então, nesse ambiente aqui de floresta, a gente tem um exemplo de comunidade, né? Porque conseguimos encontrar diversos seres vivos, diversas populações coexistindo no mesmo ambiente. Se a gente avançar de cenário, olha só, vamos para onde agora? Mudando aqui. Esse ambiente aqui, ó, esse cenário, o que que a gente pode observar? Nesse cenário, a gente tem a floresta ali no fundo, imagina o tanto de ser vivo que tem, além das plantas, outros animais. A gente tem no barco, esse barco aqui está vazio? Não, tem gente ali, não é? Então, nós, seres humanos, também estamos inseridos aí nesse contexto. E se a gente falar dos seres vivos que estão dentro desse rio aqui, nessa água, né? Então, a gente vai encontrar peixes, a gente vai encontrar outros seres vivos que estão ali coexistindo nesse conceito que a gente chama de comunidade ou biocenose. E avançando mais um pouquinho, nós vamos trocar aí de cenário para a gente poder observar, olha só, nesse canto aqui, a gente já observa a presença de cavalos, a gente tem lá no fundo, olha só, uma vegetação mais rasteira, né, provavelmente ali no meio ambiente que já foi desmatado para algum cultivo de alguma outra vegetação e tudo mais. A gente tem diversas espécies de planta, o capim, as árvores, são espécies diferentes, né, mas estão ali coexistindo nesse conceito que a gente está tentando contextualizar em relação à comunidade. Temos mais algum cenário? Vamos avançar? Temos sim, olha só, e esse cenário maravilhoso, né, de praia. Uma hora dessa a gente gostaria de estar aqui descansando, né? As nossas praias com água doce também são maravilhosas, mas nesse contexto aqui a gente traz a água salgada, né, o mar com suas diversas espécies de peixe, entre outros seres vivos. A gente tem também lá no fundo aquelas serras, né, uma vegetação. Então, se a gente pega todo esse cenário, uma determinada área, a gente vai observar que existem diversos seres vivos, diversas populações que estão ali interagindo nesse conceito que a gente chama de comunidade, tá bom? E outro conceito que a gente traz agora para vocês é o conceito de ecossistema. O conceito de ecossistema,
Ele é relativamente simples, porém, ele traz para a gente, né, um olhar mais complexo em relação ao que a gente pode observar nesses cenários, né, no meio ambiente que está ao nosso redor. Ele é formado, olha só, pela interação entre o meio ambiente, né, o meio ambiente físico e os seres vivos. Então, ele é formado, né, pelo meio ambiente físico e a gente tem a interação desse meio ambiente físico com os seres vivos. Então, o conceito de ecossistema vai levar em consideração 2 fatores, tá bom? O primeiro deles é o fator que a gente chama de abiótico e o segundo é o fator biótico. E qual que é a diferença? Prestem bem atenção. Quando a gente estiver falando de fatores bióticos, é muito simples, né? Porque bio significa vida e a gente está se referindo a todo e qualquer ser vivo, tá? Então, se a gente olha num cenário, observa a paisagem, a gente consegue identificar os seres vivos, eles vão fazer parte dos fatores bióticos. Já os fatores abióticos é aquela parte, né, não viva, inanimada, mas que é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos, para as adaptações que os seres vivos apresentam para coexistir, né, e interagir com esses fatores abióticos. E como exemplo, a gente tem o solo, a água, o ar, a umidade, a temperatura, salinidade, entre outras características. Por que que isso é importante da gente identificar? Porque na natureza a gente não tem o solo idêntico em todas as regiões do planeta. A água, ela não é idêntica. A gente vai ter água salgada, a gente vai ter água doce. E os seres vivos que vão viver nesses ambientes, eles são adaptados para aquelas condições. Então, se a gente pega um peixe de água salgada e coloca na água doce, ele não vai sobreviver por muito tempo, né? Porque eles têm estruturas que são adaptadas para viver nessas condições. Em relação à temperatura também. Existem seres vivos que estão adaptados a uma temperatura mais fria, né? Um ambiente que tem uma temperatura mais fria, e outros seres vivos que estão adaptados a uma temperatura mais quente. E aí eles têm essas características relacionadas aos fatores abióticos que são condicionantes para a sua sobrevivência, né? Então, acaba que eles desenvolvem essas estruturas, eles apresentam, na verdade, né, estruturas adaptadas conforme a gente consegue identificar. E a interação entre os fatores bióticos e abióticos traz para a gente o conceito de ecossistema. E um exemplo que eu trago para vocês, olha só. Na nossa próxima cartela, nós temos 2 cenários diferentes. O que vocês conseguem observar aqui? De um lado, a gente tem o deserto, não é? E do outro, a gente tem aí muito semelhante aqui, né? A floresta amazônica. Aí eu pergunto para vocês, a temperatura é a mesma? Imagine você dentro ali daquela floresta e você bem aí no meio do deserto, meio-dia. Os 2 ambientes são quentes, não é? Porém, o cenário que a gente observa aqui de deserto, ele é bem mais seco, enquanto que lá na floresta a gente tem uma umidade muito grande. A presença da umidade, né, de partículas de água dissolvidas que a gente encontra no ar, não é muito maior. Quando chega à noite, por exemplo, a floresta ela permanece quente, né? A temperatura está ali, está quente, esfria um pouquinho, mas a amplitude dessa temperatura não varia tanto quanto num deserto. Se a gente pegar à noite, o deserto vai estar umas temperaturas muito mais baixas do que na floresta. Aí eu pergunto também, a quantidade, a disponibilidade da água é a mesma nos 2 cenários? Onde vocês acham que vai ter mais ou menos água? Na floresta ou no deserto? Não é? Então são condições, são fatores abióticos que interferem ali, né, nos 2 cenários, que fazem com que os seres vivos que a gente vai encontrar, que são os fatores bióticos numa floresta, sejam diferentes, né, daqueles que a gente vai encontrar ali no deserto, porque os fatores abióticos são diferentes, tá bom? Então a gente precisa observar, né, dentre aqueles conjuntos de fatores que eu citei para vocês, não é que a gente tem essas diferenças, certo? E avançando aí, olha só, vamos para o conceito de habitat.
O habitat é o local, olha só, onde uma espécie pode ser encontrada, isto é, né, podemos chamar aqui, o endereço dela dentro de um ecossistema. Não é? Então, é muito simples, né? A gente pensar no habitat, o endereço, é fácil da gente relacionar. E aí a gente tem de um lado, olha só, a nossa Vitória régia, né, comum, fácil de ser localizada aqui na floresta amazônica. E do outro lado a gente tem um leão também, né, lembrando aí as savanas lá da África. Aí eu pergunto para vocês, a gente consegue encontrar naturalmente um leão na floresta amazônica? Não, né? A não ser que alguém venha, traga ele e põe aqui. Mas naturalmente não é o habitat, né? Não é o local natural, o endereço, a região onde a gente vai conseguir encontrar aquela espécie, né, coexistindo ali, vivendo, interagindo. A mesma coisa a Vitória régia, né? A gente não vai encontrar ela dispersa em todas as localidades. Então, a gente chama de habitat o endereço, né, ou seja, o local que é provável da gente encontrar determinada espécie. E isso também, olha só, todos esses conceitos eles se relacionam, inclusive com os fatores bióticos, abióticos, né? Então, a gente tem a maior probabilidade de encontrar uma espécie ou outra em determinado local, justamente por isso, né? Porque ela possui essas adaptações e as espécies, elas não são, em sua maioria, encontradas em todas as regiões do mundo. Então, a esse local, o endereço onde a gente consegue encontrar essas espécies, a gente chama de habitat. E o que é interessante daqui é que esse conceito, existem sim, né, espécies que a gente chama de cosmopolita, que elas podem ser encontradas facilmente em todas as regiões do planeta, porém, não é aplicado a todas as espécies, né? Existem espécies que são realmente endêmicas, aí a gente já entra, né, num outro conceito, onde elas vão coexistir somente ali, naquela determinada área com maior probabilidade de ser achada, encontrada. Então, aí a gente tem esse conceito, né, de espécies endêmicas de uma determinada região, o endereço delas é preferencialmente aquele local, enquanto que tem outras que a gente chama de cosmopolita, que são encontradas facilmente em diversas regiões do planeta. Mas se a gente estiver se referindo ao local onde uma espécie é encontrada, nós chamamos de habitat, tá bom? Então, não vamos esquecer. E o outro conceito, olha só, é o conceito de biótopo. Esse biótopo, gente, se refere ao seguinte: é uma área física na qual determinada comunidade vive. E aí, no caso, né, tem uma imagem aí de um peixinho que está vivendo num ecossistema ali, né, de meio ambiente aquático, interagindo também com outros peixes, outros seres vivos. Esse conceito de biótopo, ele não é tão simples, né? Uma vez que se a gente observa na natureza, é difícil a gente delimitar exatamente uma área, né, um ecossistema. Normalmente existe entre um ecossistema e outro uma área de transição que a gente chama de ecótono. Então, por mais que você esteja ali na praia, imagina o cenário de praia, né? Lembrando aquele que a gente viu lá, a praia e aquelas serras, né? A gente tem ali a área da praia, com a terra, ali a areia, né? E o mar, formando ali a praia, uma região que a gente pode delimitar em determinado momento, mas que logo em seguida, se a gente olhar mais um pouco adiante, a gente já via aquelas serras, não é? Então, a gente já tem ali uma outra área, um outro biótopo. E entre um e outro, existe essa área de transição que a gente chama de ecótono. Lembrando que na natureza nem sempre é fácil a gente delimitar, não é, o biótopo, e a gente tem que compreender que nesse biótopo a gente vai encontrar aquelas condições que falamos, né, dos fatores bióticos, abióticos, um pouco mais marcantes, né, que é o que ajuda a gente a delimitar uma determinada área para poder chamar ali, né, de um determinado ecossistema. Mas não é tão simples de acontecer, certo? E trazendo, olha só, um outro conceito para vocês, eu já trago o de nicho ecológico. Esse aqui é o mais legal de todos. Mas como assim, professora? Por que é o mais legal? Vocês podem encontrar em alguns livros ou alguém que já disse, né, que nicho ecológico é a função, né, a função de determinado ser vivo no meio ambiente.
Porém, gente, esse conceito de nicho ecológico, ele é extremamente complexo. E ele leva em consideração, olha só, o modo de vida do organismo. E isso é muito complexo, porque a gente tem uma diversidade de seres vivos muito grande. Então, se a gente observa aqui, esse artrópode nessa folhinha, ele tem uma função. Provavelmente ele se alimenta dessa planta, não é? Ele tem ali as estruturas adaptadas, ele vai ter um período de reprodução, ele passa por metamorfose. Do outro lado, olha só, a gente já tem um morcego, no caso aqui está se alimentando de alguma fruta, não é? E aí a gente já tem um outro tipo de animal com outro hábito de vida, com outras características associadas. Então, quando a gente estiver falando de nicho ecológico, a gente está falando de um conceito complexo que envolve além do que o papel dessa espécie, né, muito mais além do que ela desenvolve, né, em termos de papel na natureza. Leve em consideração os hábitos alimentares, se é um ser vivo que é herbívoro, carnívoro, onívoro, né? Leve em consideração os hábitos reprodutivos. Então, ao longo do ano, quantos ciclos reprodutivos vai ter, quantos filhotes, se no momento da reprodução, do encontro de macho e fêmea, existe algum ritual de acasalamento, se existem períodos específicos ao longo do ano, a quantidade de filhotes, não é? Se é uma espécie que tem hábito de vida diurno, então durante o dia ela está em atividade e à noite ela está dormindo, ou se é o inverso, como a gente vê aqui nos morcegos, que eles têm hábito de vida noturno, então durante o dia eles estão ali dormindo e à noite eles estão se alimentando, em sua maioria, de insetos e frutas, não é? Então leva um conjunto de condições também que são necessários para a sobrevivência daquela espécie. Por exemplo, qual é o recurso alimentar que ela mais usa? Se existe outra ali que vai competir, ela consegue suportar determinada temperatura, umidade, né? Então, é um conjunto de fatores que está relacionado ao hábito de vida, né? Ao modo de vida daquele ser vivo. Então, quanto mais informações a gente acumula em relação aos padrões e ao modo de vida de uma espécie, a gente chama de nicho ecológico, tá? Então, não é somente o papel daquela espécie na natureza, é um conjunto de fator que está ali associado, né, que faz com que a gente entenda, compreenda como é que aquela espécie se comporta, sua preferência, né, em relação aos recursos disponíveis na natureza, né, e como ela se relaciona com outros seres vivos, né, de espécies diferentes e com indivíduos da mesma espécie. Então, quando a gente tem um raio-x, literalmente, né, do modo de vida dessas espécies, por isso que eu digo que é um conceito muito amplo, né, muito complexo, que envolve bastante estudo, a gente está falando aí de nicho ecológico. E ele engloba, né, praticamente diversos outros aspectos que a gente citou, né, nos conceitos anteriores. Por isso eu digo, né, torno a dizer, é um conceito bastante complexo e aí depende de muitos estudos, uma vez que, se a gente pegar e listar todas as espécies de seres vivos viventes, né, a gente não tem esse retrato, esse perfil de todas elas, né? Então, existem espécies que ainda vão ser descobertas, existem espécies que são muito bem estudadas e a gente consegue definir diversas características, mas existem espécies, por exemplo, que a gente sabe muito pouco em relação ao seu modo de vida, né? Então, esse conceito de nicho ecológico é importante justamente para a gente compreender isso. E um outro conceito, olha só, o último deles é o conceito de biosfera. E nesse conceito, olha só, é bem simples. Apesar de que ele compreende, olha só, toda forma de vida existente na superfície da Terra e nos mais diversos ambientes. Então, o conceito de biosfera, trago aí a imagem do nosso planeta Terra, não é? Para exemplificar para vocês que todo o conjunto de ser vivo que existe, independente do meio ambiente onde ele está inserido, aéreo, terrestre, aquático, onde for o conjunto de todos eles, se a gente puder ali, né, englobar, juntar, nós dizemos que estamos ali falando da biosfera, né, que se refere a todo o conjunto de seres vivos existentes no caso do
nosso planeta Terra, e a gente sabe que os seres vivos, eles são muito diversos e a gente vai encontrar diversas formas de vida com diversas adaptações para os diversos cenários e meio ambiente, né, que a gente pode encontrar na natureza. E esses seres vivos, eles interagem com outros seres vivos, sendo da mesma espécie ou de espécies diferentes, não é? E também entre o meio ambiente, porque nenhuma espécie, nenhum ser vivo consegue viver isoladamente. Eles precisam interagir com outros seres vivos e eles precisam também interagir com o meio ambiente, né? Favorecendo ali condições para a sua sobrevivência. Tudo bem? Gostaram da nossa aula? Nesse momento a gente compreendeu um pouco sobre alguns dos principais conceitos que a gente aprende, né, em ecologia, que é um ramo da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e esses seres vivos em relação ao meio ambiente também. E a gente viu diversos conceitos, desde população, comunidade, né, ecossistema, vimos também nicho ecológico, o habitat, não é, entre outros fatores que são importantes para a gente compreender como que se dá essa relação, que é muito complexa e por isso merece aí um destaque, né, da biologia somente para estudar como isso acontece.